Eu quero convidar você para nós fazermos uma breve oração para termos a sabedoria celestial para entendermos a Bíblia. Hoje é Isaías capítulo 51. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Dá-nos a Tua sabedoria, em Teu nome oramos. Amém. Que bom que você tomou tempo para parar e ler a Bíblia Sagrada. Isaías 51 é um capítulo maravilhoso. Ele trata de palavras de conforto para Sião, ou palavras de conforto para o Evandro, palavras de conforto para o João, para a Maria, para a Cristina, para o Fábio, para o Paulo, para o Luabim, para todos. Deus nos dá palavras de conforto e o capítulo 51 fala sobre isto. Veja o que diz a palavra de Deus. Ouvi-me vós, os que procurais justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão, verso 2, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu chamei, eu o abençoei e o multipliquei, diz o Senhor. O verso 3 ainda diz, porque o Senhor tem piedade de Sião, e terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Que grandes lições, que grandes verdades, que grandes revelações nós vemos aqui nestes versos de Isaías 51. Eu destaquei algumas coisas. No verso 1, por exemplo, ele faz um apelo, ouvi-me. Ele apela para que o povo se volte a ele. Depois, ele diz ainda o seguinte, esse mesmo apelo volta a falar no versículo 4 e também no verso 6. No verso 4 ele diz, atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Atendei-me. Então, o verso 1 ele diz, ouvi-me. O verso 4 ele diz, atendei-me. O verso 6 ele diz, levantai os olhos e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre. A minha justiça não será anulada. Então, nesses versos que nós acabamos de ler em Isaías, capítulo 51, ele fala da proteção do Senhor, ele fala das bênçãos de Deus e ele faz um apelo. Logo no verso 1, ouça a minha palavra. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através da Bíblia. No versículo 4 ele diz, atendei-me. Precisamos aprender não somente a ouvir, mas a colocar em prática aquilo que Deus orienta para nós. E então no versículo 6 ele diz, levantai os olhos. Há vários versos na Bíblia em que orientam, ordenam ou apelam para que a gente levante os olhos para os céus. Eu gosto daquela frase, uma frase de um hino, de um cântico que diz assim, com os pés na terra, mas os olhos nos céus. Os pés na terra significa que nós devemos fazer planos aqui, nós devemos fazer o nosso planejamento diário, semanal, anual, ou o nosso planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós devemos nos planejar, nós devemos ter uma vida organizada, nós devemos ter sonhos. Mas obviamente que nós devemos olhar para o céu, olhar para Deus. E é por isso que o versículo 6 diz o seguinte, o mundo vai passar, todos os nossos sonhos um dia vão desmoronar, mas a minha justiça, a minha palavra e mais, ele diz aqui, a minha salvação não será anulada, ou seja, durará, ele usa a expressão durará para sempre. Eu me lembro de um texto do Novo Testamento, lá de 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 10 e 11, que fala que um dia esta terra será destruída. Veja o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 11. Diz a Bíblia o seguinte, vamos ler juntos. 2 Pedro, capítulo 3, diz, vamos ler o verso 9 para pegar o contexto. Acompanhe comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que Pedro está dizendo é que um dia esta terra que nós conhecemos, ela será destruída e será refeita por Deus. Deus fará uma nova terra. A Bíblia chama de novos céus e nova terra. Todos aqueles que confiam em Deus, todos aqueles que aceitam o apelo do Senhor, morarão neste lugar. É a grande promessa do Senhor. Então, lá em Isaías, no capítulo 51, quando Deus faz um apelo, ele diz o seguinte: a terra vai ser destruída, o mal será destruído, a impiedade será destruída, mas a minha salvação não, essa dura para sempre. Então, agarre-se não ao pecado desta terra, mas agarre-se à minha salvação, e você também durará para sempre. Outro verso que me chama a atenção aqui, ao ler esse versículo 6, é Mateus capítulo 5, verso 18. Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte. Vamos ler juntos. Mateus 5, verso 18, está aqui. Diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, a palavra de Deus dura para sempre. A palavra de Deus permanece, ela não passa. O Isaías capítulo 40 também menciona isto. Bom, o verso, vamos dar uma mencionada aqui, uma olhada agora no versículo. Olha, o verso 9, ele também continua fazendo apelo, ele diz, desperta, desperta. No meio do verso ele diz novamente, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Ou seja, o que Deus está falando aqui no versículo 9 é que Isaías, por ordem de Deus, roga que Deus repita os grandes feitos de livramento do passado. E depois, no verso 10, ele faz algumas perguntas, dizendo, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho do fundo do mar para passarem os redimidos, ou os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. E lhes coroará a cabeça a alegria, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Não precisamos temer. Se nós confiarmos naquele Deus que operou maravilhas no passado, que abriu o mar vermelho, que tirou a água da rocha, que alimentou o povo com maná vindo dos céus, aquele mesmo Deus que ressuscitou mortos, que andou sobre o mar, que curou leprosos, que deu a vista aos cegos, que fez paralíticos andarem, este mesmo Deus Todo-Poderoso é o Deus de hoje, é o Deus do amanhã, é o Deus que cuida de nós. Então o que Isaías está falando aqui é, não tenha medo, por isso o versículo 12 diz, veja o que a palavra de Deus nos diz, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de uma erva? E o verso 13 ainda diz, quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que te estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Então veja, o versículo 12 começa dizendo, eu sou aquele que vos consola. Duas coisas que quero destacar aqui. A primeira é a palavra eu sou, é uma lembrança do grande Deus que dura para sempre. O eu sou é um dos nomes de Deus, mencionado na Bíblia algumas vezes, identificado inclusive com Jesus Cristo. Logo no início dos 10 mandamentos, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, ele começa dizendo, eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. O eu sou, nosso Deus Todo-Poderoso, que não conhece limites, que não está preso ao tempo, este Deus, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, é aquele que nos consola. Então não importa o que você esteja passando agora, talvez você recebeu uma notícia exatamente agora de uma doença, de uma tragédia que se abateu sobre a sua casa, a sua família. Lembre-se, Deus diz para você nesse momento, eu sou o Senhor e eu tenho poder e eu vou te consolar, porque além de ter poder, eu sou teu amigo. Que linda mensagem, né? E por isso ele diz assim, ele diz aqui no versículo 13, né? Não tenha medo. E o verso 14, ele ainda diz, verso 15, perdão, eu sou o Senhor teu Deus, eu agito o mar, de modo que bramem as suas ondas, eu sou o Senhor dos exércitos, e esse é meu nome. Ele diz mais,
Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Então Deus coloca as palavras na boca do profeta, nesse contexto do versículo 16. Ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, Deus, Ele nos chama, Ele nos capacita para testemunhar, porque quando nós testemunhamos, nós crescemos na fé, mas Ele nos guarda. E aí Ele termina dizendo o seguinte, eu quero terminar com o final do verso 16 e o início do verso 17. O final do verso 16 Ele diz, tu és o meu povo. Nós pertencemos a Deus porque Ele nos comprou. Ele nos criou e nos comprou na cruz do Calvário. E o versículo 17 diz, então, como eu sou teu Deus, como eu sou teu amigo, como eu quero te proteger, como eu quero te guardar e te guiar, então desperta. Verso 17 diz, desperta, levanta-te, ou seja, toma uma decisão. Não fica aí andando longe de Deus, toma uma decisão, é o que o verso 17 diz. Por isso Jesus diz lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Provérbios 23, versículo 26, diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Toma uma decisão, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, aquele que é poderoso, que pode fazer todas as coisas. Ele vai mudar a tua vida para melhor, vai te dar esperança, vai te dar alegria, vai te dar paz e você será bem-aventurado. Vale a pena confiar em Deus. Por isso eu quero orar por você agora, colocando a minha e a tua vida nas mãos deste Deus maravilhoso. Vamos orar juntos por isso? Tudo bem? Concorda? Oremos então. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E eu quero aceitar o apelo de Cristo, entregar a vida a Cristo e os meus amigos com quem eu oro também. Entregamos tudo o que temos e somos nas tuas mãos para que o Senhor nos salve e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém.